Galerinha, sejam muito bem-vindos a esse tutorial aqui do YouTube, tá? Eu vou ensinar vocês como fazer um carrossel continuado, tá? Por que eu vou ensinar isso para vocês? Porque me pediram no Instagram. Então, se vocês têm algum conteúdo aí que vocês gostariam de ver aqui no meu canal do YouTube, me mandem no Instagram que eu vou fazendo para vocês, ok? Qual que é a grande dúvida da galera aí, né? Primeiro montar esse carrossel continuado dessa forma aqui, né? Que ele tá enquadrado aqui primeiro. E aí ele vai seguindo para as próximas páginas, certo? E a outra grande dúvida também da galera é montar o carrossel continuado de forma que ele fica com 1350 de altura, que ele fica mais alongadinho aqui em cima, e aqui ele fica, né, no formato normal. Eu vou ensinar as duas formas para vocês, tá? Vou ensinar assim um pouquinho mais rapidinho, mas sem deixar algumas coisas importantes de fora, tá? Então vamos começar. Como que a gente faz isso, gente? Primeiro a gente vai abrir o nosso Photoshop. A gente vai clicar aqui em criar, ok? Eu vou dar um título X aqui, né? Vou escrever tutorial YouTube, tutorial carrossel 1, ok. O que acontece, galera? Normalmente, quando a gente faz aí uma imagem para as redes sociais, a gente coloca 1080 por 1080, certo? Só que a gente precisa pensar, e agora a gente vai fazer a versão dele em que cada página fica quadrada, ok? A gente precisa pensar que a gente tem, né, a primeira página que é quadrada, mas a gente tem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, enfim, e por aí vai. Dessas medidas, o que não muda? O que não muda é a altura, porque a altura ela é a mesma aqui, ela é a mesma aqui, ela é a mesma aqui. A altura não vai mudar. Só que a largura, ela vai mudar conforme a gente tem mais páginas. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que multiplicar esse valor aqui pelo número de páginas que esse carrossel vai ter, tá? Então, o que eu faço? Você escreve, né, o asterisco no Photoshop significa vezes, então não, você não precisa calcular isso aqui na calculadora, tá? E aí vamos supor que a gente está criando um carrossel aí de 10 páginas, então eu ponho aqui 10, ele faz o cálculo sozinho aqui, certo? Eu deixo nessas configurações, não vamos entrar nesse mérito agora, e eu vou clicar em criar. E aí você vai cair nesse painel aqui. E aí você fica se perguntando, poxa, como é que eu vou dividir isso daqui, né? O que você vai fazer? Você vai vir aqui em visualizar, você vai colocar em novo layout de guias, e aqui você coloca o número pelo qual você multiplicou, que é o número de páginas. Então, você não vai colocar 8, você não vai colocar 9, você vai colocar 10, porque a gente criou lá no começo um arquivo que era para 10 páginas, ok? Então, aí você deu ok, e agora você tem aqui as suas 10 páginas separadinhas, né? Você sabe aonde é a delimitação de cada página. E aí, o que pode acontecer? Ah, eu fui lá e mexi. Putz, mexi nisso aqui, me perdi. E agora? O que eu faço? Você vem aqui em visualizar, você vai vir aqui em apagar as guias, você clica em visualizar de novo, e você vai colocar de novo o novo layout de guias e colocar de novo aqui o número 10, tá? E aí você dá OK. Para esse formato aqui, a gente vai ter cada página quadrada, certo? E agora a gente precisa aprender a exportar esse arquivo aqui. Então eu vou cortar o vídeo e aí eu vou trazer um arquivo que eu tenho pronto aqui já para mostrar para vocês como que faz essa exportação. OK, gente? Gente, voltei e estou com o arquivo aberto. Aqui a gente tem um carrossel, certo? E por que eu gosto de chamar isso aqui de um carrossel continuado, né? Porque tem pedaços dele que se conectam aqui. Você pode ver que, por exemplo, a foto dela, né, se conecta entre a segunda e a terceira página. Se fosse apenas um carrossel, ele poderia ter imagens independentes, entendeu? Por isso que eu chamo isso aqui de um carrossel continuado. Mas vamos lá, como é que a gente faz para exportar esse arquivo? Primeiro, gente, é importante vocês saberem que as guias, elas têm que estar exatamente onde você vai cortar essa imagem, tá? Se essa guia aqui, ela tiver para cá, você vai cortar a imagem no lugar errado. Então, você deixa as guias exatamente no local certo. Você vem aqui nessa ferramenta, tá? Que é a ferramenta fatia. Clica nela. E você vai clicar em fatias a partir das guias. O que significa fatias a partir das guias? Significa que você está cortando a imagem exatamente onde tem guias. Aonde você deixou as guias é onde você está cortando a imagem. Então, você não pode deixar guias a mais aqui no meio, senão a sua imagem vai sair toda picotada, entendeu?
Então, você clica em fatias a partir das guias, e aí você vai vir aqui em arquivo, exportar, salvar para web. Você vai abrir este painel aqui, certo? E aí eu vou encontrar aqui uma pasta para salvar esse arquivo aqui. Gente, eu encontrei aqui uma pasta para salvar esse arquivo. Então, eu vou salvar esse arquivo nessa pasta. E agora vocês vão ver a mágica que vai acontecer. Eu vou cortar essa parte e eu vou pular lá para nossa pasta, ok? Gente, eu abri aqui a minha pasta, tá? E aí, quando você abre a pasta, o Photoshop sozinho ele cria essa pasta de imagens, né? E aí, olha a mágica que acontece. O que acontece é que cada página sai fatiada da forma como você pediu que o Photoshop fizesse para você. Então, você tem todas as páginas fatiadinhas aqui dentro, certo? E agora eu vou fechar esse arquivo aqui, não vou salvar ele. E eu vou criar aqui um novo arquivo para a gente entender como que a gente faz aquele formato mais alongado, que foi esse aqui que eu mostrei para vocês, né? Que fica em 1350 de altura. Então, a gente vai abrir aqui o nosso Photoshop. A gente vai criar um novo arquivo, certo? Vou renomear novamente com o nome X aqui. E aí, gente, o que acontece? Né? Em um post normal, desse que é um pouco mais alongado, a gente teria uma largura de 1080 e a gente teria uma altura de 1350. Então, para que vocês acompanhem o raciocínio disso aqui, o que vai acontecer? O que precisa mudar aqui? A altura, gente, ela não muda, ela é sempre a mesma. Mais uma vez, a altura, ela é sempre a mesma. A largura é que vai mudar. Então, mais uma vez, a gente vai mudar a largura desse arquivo aqui, certo? Então, vamos supor que, mais uma vez, você está fazendo aí um de 10 páginas. Você põe asterisco 10, ele vai multiplicar por 10 e a gente tem esse arquivo aqui. Então, eu clico em criar e a gente tem esse resultado aqui. Aí a gente vem em visualizar, novo layout de guias, coloca 10 colunas aqui, dá OK. E aí, como vocês podem ver, cada parte da imagem tá realmente, né, dividida em um tamanho, né, de 1350 e 1080. Se vocês quiserem, inclusive, tirar prova disso, ó, vocês podem passar uma guia aqui, pegar a ferramenta, né, retângulo, e passar ela aqui dentro, e vocês vão ver aqui em cima, ó, 1080 de largura, 1350 de altura. Perfeito, é exatamente isso que a gente quer. Então, vou deletar isso aqui, a gente tem aqui o nosso arquivo, e agora eu vou abrir também um outro arquivo que eu tenho nesse formato, tá? Para mostrar para vocês como exportar esse arquivo, ok, gente? Gente, eu abri aqui um arquivo que é da minha página e ele tem 3 imagens separadas, que na verdade, né, na questão do feed, eu criei elas para elas aparecerem dessa forma aqui, ó. Vou mostrar para vocês, para que elas apareçam aqui, certo? Para que elas se conectem aqui no feed mesmo. Isso aqui não foi com a intenção de um carrossel, mas vale aqui para o tutorial, tá? E aí, como a gente faz para exportar esse arquivo mais uma vez, né? Mesmo ele tendo 3 páginas, não tem problema. A gente deixa as guias exatamente onde elas têm que estar. A gente clica aqui, fatias a partir das guias, e aí a gente vai exportar daquela mesma forma. Salvar para web. A gente vai abrir esse painel aqui. E aí, agora eu vou escolher uma pasta onde eu vou colocar essas imagens. Então, eu abri aqui a mesma pasta onde eu tinha colocado, né, as outras imagens e eu dou salvar OK. E aí, gente, aqui dentro dessa pasta de imagens, né, o Photoshop salva, né, meio que tudo junto aqui. Então, aqui já estão as imagens salvas, certo? Tudo salvadinho aqui e tudo salvadinho do outro carrossel também. Super prático e super fácil. E, gente, por que eu não gosto tanto, tá? Por que eu não gosto tanto de fazer isso daqui no formato de prancheta? E tem como fazer isso aqui no formato de prancheta, tá? Mas por que eu não gosto tanto? Exatamente porque quando se trata, né, de um carrossel que é continuado, que vai ter imagens aqui que vão se conectar de um para o outro, tá? É muito mais prático você poder pegar aqui a imagem e mexer nela livremente, entendeu? E conseguir visualizar onde que ela vai aparecer, do que ficar colocando as pranchetas e tendo aquele trabalho a mais, acaba sendo bem mais trabalhoso. Quando você trabalha com pranchetas, você consegue simplesmente exportar essas pranchetas, né, de uma forma bem mais fácil, sem ter que fatiar pelas guias e tal.
Mas essa parte de fatiar pelas guias, ela vale muito a pena, entendeu? Porque você tem um controle muito maior dentro desse arquivo aqui. E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do tutorial, tá? Se vocês querem mais tutoriais de outras coisas, me peçam lá no Instagram que eu faço, ok? Atendo os pedidos de vocês. E é isso aí, gente. Obrigada por ter assistido até aqui.